A Copa do Mundo começou em Blue Lock, Copa do Mundo Sub-20, já temos alguns jogadores da Nigéria e temos o jogo já iniciado. Ou seja, nós provavelmente nesse capítulo 313 teremos já um pouquinho do funcionamento do jogo, como vai ser a dinâmica, talvez até mesmo alguns matchups, quem vai enfrentar quem. Nós temos 4 jogadores revelados, mais 3 silhuetas, vamos dizer assim. Então nós temos ao todo talvez 7 jogadores nigerianos que podem sim dar trabalho para o Blue Lock ou podem acabar puxando um pouco dos holofotes e eu vou comentar um pouco sobre tudo isso. Beleza? Rapaziada, segue o canal, curta e compartilha o conteúdo porque me ajuda a continuar crescendo. Aproveita que começou arco novo e é um arco muito grandioso que a gente esperava bastante. Então já manda o canal aí para várias e várias pessoas para a galera engajar mais e a gente trazer bastante conteúdo de Blue Lock aqui durante essa empreitada da Copa do Mundo Sub-20, que eu acho que vai longe, viu? Nós teremos aí bastante tempo pra gente conversar sobre essa Copa do Mundo Sub-20 e é justamente isso que a gente gosta, falar de jogo. Chega de treinamentozinho, chega de viagem, vamos pra jogo porque é isso que interessa. Bom, vamos conversar aqui sobre o time da Nigéria. Eu falei na review e eu vou dar mais um reforço aqui nessas questões. Nós temos a possibilidade, talvez, de 2 New Gens serem africanos. Ou seja, nós temos jogadores ali muito acima da média, nesse padrão de idade aí sub-20, africanos. E certamente esses jogadores competem ali as competições africanas, né? De seleções africanas. E a Nigéria é a atual campeã da competição africana. Então o que dá a entender é que esses caras não têm New Gen e o New Gen egípcio e marroquino acabaram perdendo para esse time. Eles podem ter se enfrentado, eles podem ter caído para outro time, tudo bem, mas a Nigéria ganhou a competição que tinha essas duas seleções. Com isso, eu penso em 2 caminhos. Ou o time egípcio e o time marroquino só tem idiota e o New Gen, ou o time da Nigéria tem um coletivo muito forte. Muito forte. E nós vimos o quão impactante é isso contra o New Gen. Aí você pode falar, ah, mas o Sai não jogou tudo que pode. E, rapaziada, isso daí é com vocês, tá? O Japão, com um coletivo, com jogadores mais unidos, conseguiram vencer um New Gen. Um time que tem um New Gen. E o time que tem um New Gen tinha boas peças, tinha peças que começaram a responder. Tinha uma zaga muito bem postada. No segundo tempo, tinha um atacante que fazia gol de tudo quanto é jeito. Então, eles conseguiram se preparar e conseguiram vencer um time que tem New Gen, tá? O New Gen é bom, é um impacto, é um termômetro para diferenciar um time do outro, mas também ele não ganha o jogo sozinho. E a Nigéria pode ter feito isso lá nas competições africanas e falou, irmão, é um New Gen, mas não é 2, irmão. E aí, o que você vai fazer? Nós somos um time, nós somos um coletivo e por isso eu acredito que nós temos as 7 silhuetas, que na minha visão são os jogadores que mais vão dar trabalho para os jogadores do Blue Lock. Certamente vão ter tempos de tela diferentes, tá? Não existe isso, tá, rapaziada? Que nós teremos 11 focos diferentes para os 11 jogadores de cada time, ou seja, 22 focos diferentes e igual. Não tem essa, tá? O foco do Karazu nunca que vai ser o mesmo do Izag e do Itoshi, beleza? Dito isso, nós temos 4 figuras centrais aqui que ganham destaque. Vale pontuar, tá? Desses 4, um pode ser New Gen? Pode, beleza? Porque aquelas bandeiras que apareceram, se eu não me engano, no 304 não confirmam os New Gens. A gente meio que supõe, né? Porque é bem sugestivo, mas não confirma nada. Mas, enfim, vamos voltar aqui pro fio. Nós temos o Onazi como sendo o suposto as desse time. Eu acredito que vai ser o as desse time. E eu acredito que o Onazi vai ser aquele camarada que mais vai ter tempo de tela junto do Izag. Porque é o camarada que vai ter os holofotes principais nigerianos. Nós temos um baixinho, o que tá amarrando a chuteira, que ele tem muito cara de ser tipo assim, o Bátira.
Ele tem muito cara de ser bobo, cara. Então eu acredito que ele vai ser o matchup do Bátira. Agora, ele vai ser veloz? Driblador? Os dois? O que ele vai ser? Eu não sei. O Onazi, eu acredito que ele vai ser aquele atacante mais móvel, o 9 mais moderno. Aquele atacante que não fica muito fixo, não é aquele brucutu. É um atacante tipo, acho que o Itoshi-Rin mesmo, que é um falso 9, só que acho que ele é mais veloz que o Itoshi-Rin, eu acredito. Beleza? E nós temos dois camaradas grandes aqui, né? O camarada tá com os braços abertos e eu aposto que este camarada que está com os braços abertos será rival do cara azul Tabito. E ele tem muito a vibe do Darai Miroko, tá? O Darai Miroko, que é aquele lateral, se eu não me engano, esquerdo da seleção japonesa, que enfrentou o Blue Lock lá naquele jogo. Então eu acredito que ele vai ser muito rival ali do cara azul. Afinal de contas, ele é o meio campista 8 e ele é o meio campista 8, então ele é o meio campista que talvez consiga sair mais e o cara azul é o defensor. Então, nós teremos aí um embate bem interessante. Agora, o camarada de óculos é que me chama atenção porque, tipo assim, a gente fica se questionando quem é o capitão da Nigéria, porque não é o Onazi. O Onazi, ele não tá com braçadeira, ou aparentemente ele não está com braçadeira, tá? E nós temos dois camaradas sem ali o braço esquerdo em evidência. O maluco que tá agachado, que pra mim não tem cara de ser capitão, ele tem cara de ser muito bobo. E o cara que tá com óculos, que na minha visão é o capitão, e vocês falaram isso na live que aconteceu, se eu não me engano, sexta-feira passada. E tendo ele como capitão, e talvez até mesmo um possível camisa 10, a gente espera talvez ele criando ali um embate contra o Oliver Aiko. Pelo porte físico e talvez pelos dois serem capitães e talvez até mesmo ele ser um armador, um camarada que chega mais na área, o Oliver Aiko pode ser sim o responsável por neutralizar este doidão aí, tá? É muito complicado mensurar, num geral, só pelo porte da galera, tá? Porque, assim, pelo porte da galera, o meio-campo do Japão tá fudido, né? Porque esses camaradas aí são altos e são fortes, né? E no meio-campo do Japão nós temos Nós temos quem? Nós temos o cara azul, o Reu e o Bátira. Nós estamos fodidos se for mensurar só nessa questão de porte aí, né? Mas certamente não é assim que funciona, né? Não é no X1 que funciona. Então a gente pode esperar sim alguns matchups interessantes. Certamente, pela altura, talvez envergadura, né? A gente pode colocar um Ario Jubei pra esse número 8 aí, enfim. E não, esse número 8 não é goleiro, tá? Ele pode estar com as mãos assim, mas ele não é goleiro porque ele tá com roupa igual aos demais. O goleiro talvez seja o camarada que está acima do cara que tá amarrando a chuteira, tá? Ele pode ser o goleiro porque nós temos uma camiseta diferente. Por exemplo, a parte branca dos caras que estão na frente está preta no cara que tá atrás e a parte preta dos caras que estão na frente está branca no cara que estão atrás, tá? É verde e branco, mas eu tô falando preto e branco só pra vocês contextualizarem na imagem. Então eles estão com a coloração diferente, que é a roupa de goleiro. Agora, os outros dois que estão do lado ali do cara de óculos, a gente também fica nessa suspeita, porque silhueta é sempre silhueta e sempre chama atenção para os velhos de guerra do mundo otaku, né? Sempre que um personagem aparece com silhueta, a gente pode talvez botar um hype. E a gente fica se questionando, eu já recebi vários questionamentos. Rodrigo, uma dessas silhuetas parece o Ag que jogou no Manshine. O Ag, ele é nigeriano? Rapaziada, não sei, tá? Ele pode ser nigeriano? Sim. Ele pode estar nesse time? Sim. Mas eu confesso que eu não sei porque a informação que nós temos é que a afiliação dele é inglesa. Agora, essa afiliação é por conta da nacionalidade ou por conta que ele só joga no time inglês, né? Então, tem tudo isso. Eu não acho que faz sentido colocar uma silhueta para um personagem que já apareceu. Eu não acho, tá? Eu não acho que faz sentido. Pode fazer sentido no sentido, tipo assim, de criar um hype em cima desses outros nigerianos que estão para aparecer? Pode, né? E aí tem a surpresa de um maluco que a gente já conhece. Mas certamente nós temos essas duas silhuetas aí talvez ganhando destaque durante a partida. Novamente, eu volto a reforçar isso daqui. O Onazi, ele vai ter o mesmo destaque da silhueta lá do fundo? Não, ele vai ter um destaque maior. É a mesma coisa do Izag. Ele vai ter o mesmo destaque do cara azul? Não, o Izag vai ter um destaque maior. O Rin vai ter o mesmo destaque do Izag? Aí tudo bem, a gente pode talvez
medir esse destaque aí de igual para igual. Mas tem jogadores diferentes, mas que podem sim acabar dando trabalho. Eu sempre falo do jogo contra a Blue Lock Eleven, o 20 contra a Blue Lock Eleven, porque é um jogo que tem bastante destaques. Itoshi-Rin versus Sai, o Sai versus Sendou, o Shidou entrando, nós temos os quatro zagueiros batendo de frente com os pontas do Japão, com os atacantes do Japão, o Nagi com o Ryokazuma, o Darai Miroku contra o Otoya, o Yukimiya contra o Neru Teppei, o Aiko com o Itoshi-Rin, o Izagi, enfim, a gente tem esses diversos focos. E por isso que na minha visão o melhor jogo é esse jogo, porque a gente tem uma extensão bacana e a gente tem uma extensão dinâmica, não é aquela extensão arrastada que parece que tá andando em círculo. E eu queria muito ver isso nessa partida, porque já que deu destaque para, sei lá, 3, 4, 5 caras, cria múltiplos focos. E outra, não precisa ser aquele múltiplos focos de uma história, de um background que dure 3, 4, 5 capítulos. Não, irmão. Só fala em 3, 4 capítulos, em 3, 4 quadrinhos ali, que o cara passou por isso, ele começou a jogar bola e virou isso, acabou. É mais dinâmico, né? E acho que poderia ser muito ali o que a gente viu talvez no jogo contra o Bartia, né? Que foi uma partida mais bem rápida, mais focada no nível profissional mesmo. E a gente poderia ver algo muito similar a uma mistura de Bartia contra aquele jogo do Blue Lock Eleven. Mais focos e focos bem dinâmicos para esse jogo que eu particularmente estou hypado porque eu achei o visual da galera da Nigéria muito sinistro e tô hypado aí para conhecer todos os nigerianos. Quem você acha que vai ser ali ao lado do Onazi o principal destaque da Nigéria? E no mais, matchups, montem o de vocês aí e é nóis. Rapaziada, tamo junto, satisfação total, muitas graças e é nóis. Fui!